orações sobre a igreja verdadeira, ser um cristão verdadeiro. Hoje eu quero falar sobre Jesus. Hoje eu quero falar sobre a palavra. Não quero tirar nem colocar mais do que isso na palavra. Vamos abrir a nossa palavra, Atos 20, capítulo 20, versículo de 7 a 12. Louvado seja o nome de nosso Senhor. Deus derrame o seu maná sobre essa igreja. Abençoe a nossa igreja com essa palavra, Senhor. Incuta ao coração de cada um. Que ela seja uma exortação ao nosso cristianismo, à nossa maneira de ser. Em nome de Jesus, nós saiamos de hoje convictos que só o Senhor é Deus. Todos acharam? Amém. Eu vou ler, vocês acompanhem. Atos 20, versículos 7 a 12. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem de imediato, exorta-os e prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no piso do cenáculo, onde estávamos reunidos. Um jovem, chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Aleluia! Podeis assentar, igreja. Texto conhecido, a morte de Eutico, ou Paulo em Troade. O texto narra a passagem de um jovem chamado Eutico, que dormiu profundamente numa janela enquanto escutava uma pregação. Resultado: caiu do terceiro andar, morreu. Felizmente para ele, o pregador era Paulo. Delícia. Beleza, homem de Deus. Então, muito bom para ele. Para a felicidade dele, o pregador era Paulo. Nós temos 3 tipos de sono. O sono físico, que é aquele que você trabalha exaustamente, fica horas sem dormir, trabalha bastante, e tem o sono físico. Normal, somos humanos. Tem o sono induzido, que é aquela anestesia que é dada no hospital. Você vai fazer uma cirurgia, te dá uma injeção, você apaga, pronto. Você dorme. E tem o sono espiritual, que é o que nós vamos falar. Sono espiritual ou esfriamento espiritual. Foi falado hoje aqui nas orações sobre igreja, sobre o renovar da igreja, sobre a igreja correta, a igreja que prega e vive a palavra. Nós precisamos nos armar contra a apostasia. Apostasia tem diversos versículos na Bíblia. O que é apostasia? É o abandono, a negação, a alteração da verdade de Deus. Negar verdades fundamentais da Bíblia. Atentar para falsos profetas. Quem fala isso normalmente são falsos profetas, falsas doutrinas. E estamos cheios de falsos profetas e falsa doutrina. Isso é apostasia. Você começa a negar a verdade. Começa a ouvir pessoas que falam diferentemente da Bíblia. Eles estão criando uma outra doutrina. Eles retiram alguma coisa ou colocam alguma coisa que não está na palavra de Deus. E isso existe muito hoje. E nós precisamos atentar para isso. Nós não podemos entrar em sonolência espiritual para não cair nessa cilada do diabo.
Nós temos simplesmente seguir somente a palavra. Aleluia. Em Apocalipse 22 fala, resumidamente, eu resumi: se alguém acrescentar ou tirar qualquer coisa da palavra ou ensinamento deste livro, será condenado e tirará sua parte na árvore da vida. Então a preocupação de quem prega, de quem ora, de quem dirige um culto, é essa: não acrescentar nada, não mudar, senão é apostasia. As mentiras do diabo muitas vezes são misturadas com verdades. Isso torna uma mentira convincente. A pessoa começa a acreditar nessas meias verdades. E a palavra não tem meia verdade. A palavra é a verdade. Não tem meia verdade. Então a apostasia acontece, surge quando as pessoas estão sonolentas espiritualmente. Estão frios em relação às maravilhas de Deus. E aí quando entra em alguma dificuldade, quando vem alguma tribulação, quando vem algo de errado, elas começam a procurar algo diferente. E não existe algo diferente além da Bíblia, além da palavra. Isso é apostasia. Por isso, seja qual for a nossa situação, seja qual for o problema, não vamos desistir do Deus verdadeiro. Não vamos trilhar outro caminho. Porque a palavra diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Abrindo parênteses, outro dia eu estava em casa, bateu na porta o pessoal de Testemunha de Jeová. Quero falar contigo. Eu falei: muito bem, eu já tenho minha crença, eu sei que a minha difere da tua. E aí eu fiz a pergunta, em vez dela perguntar, eu perguntei: você crê que Cristo é Deus? É lógico que eles não. É Deus, mas não é o Todo-Poderoso. Falei: então, conversa encerrada. Falei: na tua Bíblia está escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Falei: tá, então quem é o caminho, a verdade e a vida é Deus. Aí falou por aí. Então nós não podemos esquecer que Deus é um só. A palavra não muda. E isso é apostasia. Em Jeremias 2,19, no Velho Testamento, já fala de apostasia. Jeremias 2,19: as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor dos Exércitos. É normal. Nos dias de hoje, a Bíblia também fala que nos últimos dias o amor de quase todos esfriaria. Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Isso é uma verdade que não podemos deixar de pensar, pois estamos vivendo o final dos tempos. E a cada dia nos aproximamos mais da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não temos que dar atenção às apostasias. E quem está espiritualmente acordado não vai ligar ou não vai atentar para essas coisas que estão falando, para essas apostasias. Nós temos que estar acordados fisicamente, mas principalmente espiritualmente. Aliás, o fisicamente, eu não acho que o cansaço físico não pode impedir você de vir à igreja. O cansaço físico não pode impedir você de orar. O cansaço físico não pode impedir você de adorar. Porque você pode estar cansado, eu já passei por isso. Eu falo por mim. Você pode estar cansado, o que for. É dia de culto, uma sexta-feira, por exemplo. Mas quando você vem aqui, suas forças renovam. Você não esquece mais do cansaço. Então é só uma desculpa, o cansaço físico. Isso vale para mim, vale para nós, igreja. Agora, o que tem a ver a apostasia com o texto que eu li? Tudo. Tem tudo a ver. O sono, as falsas verdades, os falsos mestres, tudo isso que tira a nossa atenção são janelas que são colocadas à nossa disposição e levam as pessoas a crerem em mentiras.
Tudo isso aí são janelas. São janelas, como a do texto fala, que outro que estava e caiu. Nós devemos nos lembrar que a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo será como um piscar de olho. E quem estiver nessa situação de apostasia, sem óleo na lamparina, como as 10 virgens, 5, né? Porque 5 eram precavidas, né? Prudentes. As outras eram nécias. Então nós temos que ser como essas 5 prudentes. Né? Não podemos estar sem vigiar, sem comunhão com Deus, estar em pecado, dormindo, sonolento. Senão nós não veremos a glória de Deus. Que não vai dar tempo de você descer da janela, não. Não vai dar tempo de você ler a verdadeira palavra, se você estiver lendo alguma outra ou crendo em alguma outra coisa. Como disse a música, o rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia! O rei está voltando e você não pode ficar na janela. Você não pode ficar em cima do muro. A ira do inferno se intensifica cada vez mais contra o povo de Deus. Haja visto tudo que está acontecendo. E nós não podemos estar com sono espiritual. A palavra está chamando nós. Desperta, ó tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Levanta, igreja. Acorda, igreja. Vamos acordar. Porque não vai dar tempo de sair da janela, não. Não vai dar tempo de descer do muro. Vai ser num piscar de olhos. Você vem, você não vem. Você vem, você não vem. Ah, mas eu curava, eu falava em teu nome, eu expelia demônios. Não te conheço. É dura essa palavra, mas é a verdadeira palavra. Agora, quando é que acontece o sono espiritual? Para nós cristãos. Quando é que você percebe que você está ficando frio, sonolento espiritualmente? Quando tudo começa a ficar monótono. Aquele hino que você cantava, arrepiava, não arrepia mais. Quando você parava as suas coisas para orar, não ora mais. Tudo começa a ficar igual, tudo começa a ficar muito mecânico. Eu vou na igreja, sento, oro, levanto a mão, às vezes nem levanta a mão direito, não bate palma direito, não dá um aleluia na igreja. Então, quando começa a ficar assim, você está o quê? Sonolento espiritualmente. E o que mais me chama a atenção aqui é com relação aos louvores, né? Louvores que fazem a gente chorar. De repente você não chora mais. De repente você não se importa mais com o irmão que está doente, que está em dificuldade. Começa tudo a ficar muito monótono, tudo igual. Quando nós achamos que somos salvos, nossos louvores não têm mais emoção, nossa alegria esfria. Não lemos mais, não estudamos a palavra, não temos tempo para ler, não temos tempo para orar. É tudo uma questão de prioridade. Vou falar em termos médicos agora. Você precisa fazer caminhada, precisa fazer exercício. Ah, não tenho tempo. Precisa isso, o médico fala, precisa aquilo, ah, não tenho tempo. Quando o médico dá uma sentença ruim para você, ou você faz ou você morre, você vai achar tempo. Então a palavra é a mesma coisa. Se você não estiver de acordo com a palavra, você morre. Agora, se você começar a ler, começar a seguir, viver a palavra, você vai estar vivo sempre. Questão de prioridade. Dormir não é privilégio nosso, não. Até os apóstolos dormiam. Jesus estava já para ser crucificado, já estava quase no caminho de ser crucificado. Aí ele vai ao monte de Getsemane lá, vai com Pedro, Tiago e João. Ele vai orar, ele está ansioso, ele está para ser crucificado. Ele vai orar e pede para eles
vigiarem. Jesus volta a ver Paulo dormindo, Pedro dormindo. Dá uma bronca em Pedro, volta lá para orar, volta. 3 vezes aconteceu isso. Você vê que não é privilégio nosso. Quando Deus fala, vigia, vigia. A palavra não diz vigiai, vamos vigiar. Porque nós não sabemos quando será a volta de Jesus. Vigiai e orai sempre. Louvado seja o nome de nosso Senhor. Mas eu tenho 2 notícias aqui para a igreja. Para mim. Deus está sempre... Nós podemos dormir, mas Deus está sempre acordado e no controle. Deus está sempre acordado e no controle. Agora, cuidado com esse controle. Deus está no controle se você deixar. Certo? Porque se Deus manda você fazer assim, você faz de outro jeito, é por sua conta. O controle é de Deus, então você tem que deixar de controlar. Agora, se você fizer diferente, você não está deixando Deus trabalhar na tua vida. Você está fazendo de forma diferente. Deus está no controle, desde que nós assumirmos que Deus é poderoso, onisciente, onipotente e misericordioso. Aí sim ele age. Deixa Deus agir. Entrega seus problemas a Deus. E o mais Ele fará. Somente creia. Então, a primeira notícia é que Deus está no controle. É bom. Outra notícia para quem está dormindo espiritualmente, sonolento, é que o inimigo também não dorme, não. O inimigo está sempre acordado. Está vendo que você está dormindo. Deus vê, mas o inimigo também vê. Então temos que ter cuidado. E o que nós temos que fazer para isso? Só vou resumir os versículos. Está em Efésios 6, 10 a 17. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas e ciladas do diabo. Tomai as armaduras de Deus, vestindo-vos da couraça da justiça, capacete da salvação e a espada do Espírito, irmão. É isso. Se veste da justiça de Deus, fortalecei na força do Senhor. E o inimigo não vai te alcançar. Você não vai ficar sonolento. Vamos ao texto. Eutico adormeceu e caiu. Por que ele caiu? Esfriamento. O jovem menosprezou a mensagem de Deus, de Paulo. E na hora que ele caiu da janela, você veja bem, ele estava numa postura errada. Nós vamos falar as causas da sonolência de Eutico. Mas, quando você vem à igreja, você tem que estar atento a tudo que se passa aqui. O culto, o que é um culto? É uma entrega. Quando nós falamos em culto, eu vou ao culto, eu vou entregar. Vou entregar minha adoração, minha oração, meu louvor, minha palavra. Isso é o culto. Então, se você vai com o intuito de levar, a coisa para Jesus, você tem que estar atento. Ele não pode estar sonolento. Então, Eutico estava numa posição errada, caiu, morreu. Paulo parou tudo. Parou a sua pregação. Paulo abraçou aquele jovem. Então, é o exemplo de Cristo. Ele não criticou, não falou para a igreja, está vendo? Olha lá, está vendo que dá você ficar assim? Não. Ele simplesmente foi lá, abraçou o jovem e ele ressuscitou. Não foi o abraço de Paulo, foi o abraço de Jesus que ressuscitou aquele jovem. Foi o abraço de Jesus. Paulo era somente. Por isso é importante o abraço fraternal. Às vezes pessoas precisam, às vezes, apenas de um abraço seu. Quantas e quantas pessoas precisam e às vezes nós deixamos de abraçar.
Nós deixamos de abraçar e de fazer alguma coisa pelo próximo. Às vezes é só um abraço, só um aperto de mão, uma palavra amiga, uma visita. Vamos ver então os 4 aspectos, causa do sono espiritual. Por que Eutico caiu? Eu separei 4 que eu achei. Primeiro, Eutico estava fisicamente no lugar certo, ele estava na igreja, mas espiritualmente, uma postura de adoração errada. Ele resolveu ouvir o sermão sentado na janela, no 3º andar. Falta de reverência à palavra de Deus. A janela é como os olhos. Nossa igreja não tem mais janela, né? Tamparam a última janela. Aqui tem janela, mas ninguém consegue subir nela aqui não. Mas a janela que fala aqui não é janela de janela, é qualquer janela. Qualquer distração. Você está no culto, mas está preocupado com o seu afazer lá em casa. Está no culto, orando, mas o pensamento está no trabalho. Está no culto orando, mas está pensando na tua dor, na tua dívida. Está no culto orando, mas pensando no seu filho, no seu ente querido que você está orando, para que Deus restitua a vida dele. Isso tudo é janela. E mais, e hoje tem mais janelas. Tem o celular, tem o zap. Então Zacarias, eu não admito o celular na igreja. Eu não trago o meu. Porque se eu tiver que falar com alguém, eu falo depois. Vai tocar, aí eu não vou deixar lá no som, mas deixo só no vibracal, né? Mas eu sei que alguém me ligou, alguém mandou alguma mensagem, não me interessa. O que interessa é essa mensagem aqui, ó. O que interessa é essa mensagem. Depois eu vejo. O que vai adiantar eu saber que o Clóvis me ligou? Não vai adiantar nada. Então, essas são as janelas que nós temos. Então, essa janela é um local onde que você olha a igreja, mas olha também o mundo. E às vezes é um amigo. Às vezes a forma de você vestir é a janela. Eu não sou religioso, não estou falando que tem que vir, mulher tem que... Não, mas também não pode vir escandalizada. Eu não posso vir em camiseta regata, com chapéuzão e óculos escuros na igreja. É falta de reverência. Isso é uma janela. Para os outros, né? Porque os outros vão começar a olhar para mim e não para a igreja, para a palavra de Deus. Então a lição que nós tiramos é: não basta estar na casa de Deus fisicamente, tem que estar espiritualmente. Se não estiver espiritualmente, não recebe a unção. Tem que vir à igreja. Foi lida aqui em Salmos 84. Pois um dia nos seus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar na porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, uma das causas de eu cair é que ele estava fisicamente no lugar certo, espiritualmente no local errado. Segunda causa, ele foi atraído pela janela. Nós podemos imaginar Eutico louvando, cantando, celebrando. De repente, ele se sente atraído pela janela. Quer dizer, mas para ele ser atraído pela janela, ele não estava louvando com reverência. Ele não estava louvando com amor. Que a janela simboliza as coisas do mundo que atraem as pessoas. As facilidades, as falsas alegrias, as sensações e os problemas do dia a dia. Ela nos atrai. Mas nós, cristãos verdadeiros, somos pessoas renovadas pelo Espírito Santo e não podemos ser atraídos pelas janelas do mundo. Ser cristão é entrega, é negar-se a si mesmo, é mudança de vida. Porque na janela nós estamos com um olho no mundo, na igreja, e outro no mundo. Qual o pensamento que você está tendo por você ver na igreja? Você está em que mundo?
palavra que você está pensando. Em 1 Reis, então Elias chegou ao povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Você está seguindo a quem? Aos falsos mestres ou ao Cristo verdadeiro? Então isso é sonolência espiritual. Você tem que estar acordado para saber qual pensamento que você vai seguir. Eutico, voltando para o Eutico, ele olha para fora, porque a janela é isso. Você olha e sente o impulso da tentação, porque o inimigo atenta, o inimigo quer atentar, quer tirar você do foco que é Cristo Jesus. Então quem tiver frio, sonolento espiritualmente, na verdade não está participando do culto. Cristo fala: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então cuidado para você não ser atraído pela janela ou por qualquer janela. O pecado não é vitamina, né? Como? O pecado não é vitamina. Também não é vitamina para ninguém. É somente para a destruição. Na verdade é um destruidor. Por que Eutico caiu? Ele foi dominado ao invés de dominar. Quando dormimos, nós deixamos dominar pelas janelas, pela carne, pelos desejos e atitudes carnais. Quando dormimos espiritualmente, estamos nos afastando da graça de Deus. Cabe a quem? A nós ter domínio próprio. Está em Gálatas, um dos frutos do Espírito. Domínio próprio. Você tem que dominar o pecado. Se você não dominar o pecado, ele vai te dominar. Ou você domina o pecado, ou o pecado te domina. No Velho Testamento, quando Abel e Caim deram o primeiro dízimo, Deus não se agradou do dízimo de Caim. E ele ficou nervoso, né? E tanto é que depois ele assassinou o próprio irmão. E Deus já via isso nele. E Deus pergunta: Caim, por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que será aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas cabe a ti dominá-lo. Então nós temos que dominar o pecado. Um relacionamento íntimo com Deus, com o Espírito Santo, nos dá essa condição. Então temos que estar muito bem relacionados com Deus, em comunhão com Deus, para que nós possamos dominar o pecado. O pecado jaz à porta. O inimigo não dorme também. Deus não dorme, mas o inimigo também não dorme. Então Eutico também caiu, porque ele foi dominado ao invés de dominar. E nós estamos com Jesus, nós estamos com Cristo. Louvado seja o nome de nosso Senhor. Glória a Deus, Pai. Porque Eutico caiu, quarto motivo, ele caiu para se levantar e Deus ser glorificado. Louvado seja. Às vezes nós caímos para que Deus seja glorificado ao nosso levantar. Quantos testemunhos temos aqui apresentado aqui todas as sextas-feiras, nos outros cultos? O cair não é só cair doente, é qualquer situação desagradável, qualquer problema que nós temos. Aí Deus entra com bênção. Esse é o levantar de Deus. Então quando você dá o testemunho aqui, você está glorificando a Deus. Então aquela doença, aquele problema, aquela situação foi para a glória de Deus, para que Ele seja glorificado. Por isso que é importante dar o testemunho aqui. É muito importante para glorificar a Deus. Eutico caiu, morreu e foi ressuscitado. E na passagem da ressurreição de Lázaro, quando foram levar a mensagem para Jesus, que Jesus falou: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então nós caímos, nós não ficamos caídos, nós levantamos.
Nós não ficamos caídos. Deus nos levanta. Cristo nos levanta, a palavra nos levanta. Então nós caímos para ser glorificados. Por quê? Quando nós nos levantamos com mais força, né? Mais força para enfrentar outras batalhas. Isso é um aprendizado. Nós teremos problemas, nós vamos cair várias vezes, ou quase cair, mas vamos nos levantar. Nós não vamos ficar só caídos. Então essas são as causas de que o sonolento espiritualmente, o que está frio espiritualmente, cai. Porque ele cai. Nós temos que ter reverência com a palavra. Não se deixe levar pela janela da vida. Não se deixe levar por falsos mestres e doutrinas mentirosas, vestidas de verdade. Porque todo aquele que nele crê, não será confundido. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, nós somos livres. Nós ganhamos a liberdade em Cristo Jesus. Então, você é livre, eu sou livre para fazer da vida o que quiser. Somos livres, mas não somos livres para escolher as consequências. Você escolhe o que você quer fazer, a quem você vai seguir, mas as consequências você não é livre para escolher. Tem um resultado. Nós cristãos caímos às vezes, como forma de disciplina, fortalecimento, para que aprendamos que o domínio e o controle de toda a situação é Jesus. Caímos para aprender que em tudo somos sujeitos à ação de Deus em nossa vida. Esteja vigilante e forte espiritualmente, para não dormir e ser atraído. Para finalizar, não devemos viver dizendo que somos cristãos. Eu não posso viver dizendo que eu sou um cristão. Devo viver a minha vida sendo de verdade um cristão. E isso faz a diferença. Amém? Que Deus abençoe. Que nós não caiamos na cilada do diabo. Não dormimos espiritualmente. Estejamos sempre atentos e vigilantes, seguindo somente a palavra. Porque quem segue a palavra, quem estuda a palavra, quem lê a palavra, ora, vigia, não cai na cilada do diabo, não vai viver comprando chapéu, achando que é aquilo lá vai salvar. Não vai comprar rosa achando que aquilo salva. Quem salva, cura, é Jesus Cristo. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, diz aqui a Tua palavra, a palavra verdadeira. Nos dê força, nos dê fé, nos capacite, nos ajude a viver somente a Tua palavra. E que não caiamos, Senhor, na cilada do inimigo, para viver outra coisa senão somente a Tua palavra. Que o Senhor derrama o bálsamo dos céus em nossa vida. Nos vivifica, nos aviva, Senhor. Que nosso espírito seja avivado, Senhor. E reconhecer que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, nos ajude, Pai, porque nós somos fracos, pecadores e falhos, mas o Senhor é o nosso Deus a quem servimos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Da tua igreja, do Pai, que vai retornar aos seus lares. Abençoa, meu Pai, a cada vida aqui presente, meu Pai. Nos acompanha, meu Pai. Nos leva, Senhor, a tua presença, meu Pai. Santo. Cura, Senhor. Pai. Por acaso, meu Deus, se ainda há gente aqui, meu Pai, que não recebeu um milagre, meu Pai, derrama, Senhor, sobre essa pessoa, meu Pai, o teu poder. E conceda, meu Pai, essa cura, esse milagre que essa pessoa tanto espera, Senhor, de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa os familiares, meus filhos aqui presentes.
os doentes, livra de todo mal, livra, Senhor, dos acidentes na rua, das balas perdidas. Abençoa, meu Pai, o teu povo, meu Pai, e a tua casa, Senhor. Nos acompanha debaixo da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Levanta suas mãos para o céu e receba a bênção apostólica. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês. Povo de Deus, aqueles que creem, digam amém. Amém. Vai na paz.